Pessoal, vamos colocar aqui então alguns exemplos. Vejamos, ó. Assiste-se ao filme no salão, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Assiste-se, né? Ao filme no salão. No salão. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é a análise sintática. Olha só. Assiste-se, né? Esse verbo, ele é um verbo transitivo indireto, porque quem assiste, assiste a alguma coisa, tá? Então, esse aqui é o nosso verbo transitivo indireto. Consequentemente, esta parte aqui, ao filme, vai ser o nosso objeto indireto. Objeto indireto. E aí, gente, esta parte aqui no salão é o lugar, ou seja, é um adjunto adverbial de lugar, tá? Ó, adjunto adverbial de lugar. Tá, beleza. E aí a gente viu que a gente tem uma historinha lá, tudo começa onde? Aqui. Primeiro tem que ver se é PA, depois se é IIS, depois se é PR, depois se é PI, depois se é PE, ok? Então, o primeiro passo é uma partícula passificadora, eu preciso respeitar aquelas condições. Quais são as condições? Ter verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto mais o sujeito paciente. Não adianta a gente olhar apenas para a transitividade verbal. Eu tenho que ter o que também? Sujeito paciente, tá? O que é sujeito paciente? Que recebe a ação, que sofre a ação. E aí uma diquinha, ó, a passivadora, D aqui no meio, então D de direto, direto, ok? Tá? Bom, gente, aqui de cara a gente vê que é um verbo transitivo indireto, não é direto, então já não é partícula passivadora. Tá, vamos ver se é então índice de indeterminação do sujeito. Bom, e aí a gente fica fissurado na transitividade verbal, a gente fica olhando a transitividade verbal, mas na verdade, deixa eu contar uma coisinha para vocês. A transitividade verbal é uma característica secundária, você olha isso depois. A primeira coisa, na verdade, que você faz é ver isso aqui, ó. O sujeito não pode estar escrito nem implícito. O que é implícito? Subentendido na frase, tá? Então, quando eu digo assim a você, assiste-se ao filme no salão, a gente está vendo o sujeito? A gente escreveu o sujeito em algum lugar? Não, então ele não está escrito na frase. E ele também não está subentendido. Ah, beleza, respeitou essa condição. Não há sujeito expresso, ou seja, escrito. Não há subentendido. E aí, então, você analisa a transitividade verbal. É um verbo, é um desses três tipos de verbo? Sim, é um verbo intransitivo. Ah, beleza, como satisfez as duas condições, então esse C é o quê? É o índice de indeterminação do sujeito, tá? Agora, por exemplo, ó, quando eu digo assim... Pessoal, aqui ó, eu abreviei, tá? Ó, foi-se o tempo de tranquilidade na região. Vamos fazer a análise sintática, ó. Foi é um verbo intransitivo, certo? Verbo intransitivo. O tempo de tranquilidade é o quê? É o nosso sujeito. Olha só, gente. Tá invertido, né? E na região é o adjunto adverbial de lugar. De lugar. Pessoal, sabe por que isso aqui é o sujeito? Porque você pode fazer na forma invertida. O tempo de tranquilidade foi na região, tá? Então vamos lá. Primeiro passo. É PA? É partícula passivadora? Não, porque de cara a gente vê que não é transitivo direto, nem direto e indireto. É um verbo intransitivo, então não é PA. É índice? Bom, para ser índice eu preciso ver se cumpriu o que está escrito aqui. O sujeito não pode estar escrito, mas ele está escrito. Ah, então já não é o que? Índice. Bom, então vou olhar aqui. PR, é pronome reflexivo ou pronome recíproco? Né? Qual que é a diferença? Reflexivo tem que ter valor de a si mesmo. Tem valor de a si mesmo? O tempo de tranquilidade foi a si mesmo? Não tem ideia de a si mesmo. Então não é pronome reflexivo. É pronome recíproco? Tem a ideia de um ao outro? Não tem ideia de um ao outro. Então não é pronome reflexivo nem pronome recíproco. Tá, beleza. Então qual que é o próximo? É parte integrante do verbo? Como que eu vou saber se esse ser faz parte do verbo? Você conjuga até o nós. Então, por exemplo, eu me fui, tá certo falar eu me fui, tu te foste? Não, fica feio, não existe isso.
Então não é parte integrante do verbo. Então é o que, na verdade? É uma partícula expletiva, esse ser, tá? Beleza, gente? Pessoal, deram-se ao rapaz novas informações sobre o caso. O verbo dar, assim como o verbo entregar, é um verbo transitivo direto e indireto. Porque quem dá, quem entrega alguma coisa a alguém. Tudo bem? Entreguei os papéis à secretária. Dei os papéis à secretária. Então, aqui ó, neste caso, deram-se ao rapaz novas informações sobre o caso. Então, o verbo dar aqui, né? Então, vamos colocar verbo transitivo direto e indireto. Bom, aí, ao rapaz, vai ser o quê? Vai ser o objeto que indireto, tá? E aí, lembra que eu disse a vocês, como é que é direto? Lembra, ó, direto? Né, ó, direto, eu vou ter sujeito paciente. Então, novas informações sobre o caso vai ser o nosso sujeito que? Paciente. E aí, é aquela máxima. Esse C vai ser o que então? PA, por conta desta configuração aqui, ó, verbo transitivo direto e indireto, seguido de sujeito paciente. E aí, se há PA, não há OD, não há objeto direto. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Pessoal, esqueceu-se do compromisso firmado. Primeiro passo, é partícula passivadora? Analisemos. O verbo esquecer é o quê? É um verbo transitivo indireto, porque quem se esquece de alguma coisa. Então já não pode ser o quê? PA, tá? Porque não está aqui no escopo. Teríamos que ter essa estrutura, tá? Bom, é índice de indeterminação do sujeito? Qual que é a característica primária que precisamos analisar? O sujeito não pode estar escrito nem implícito na frase. Ele está implícito na frase. Ele se esqueceu do compromisso firmado. Existe um ele aqui, tá? Oculto, desinicial, tá? Então, não é índice de indeterminação do sujeito. Aí a gente vai ver se são os irmãos lá, pronome reflexivo ou pronome recíproco. Gente, pode ser pronome reflexivo, tem a ideia de a si mesmo. Ele se esqueceu a si mesmo do compromisso, tem ideia de a si mesmo? Não tem ideia de a si mesmo, né? Então não é reflexivo. É recíproco? Tem ideia de um a outro? Não. Próximo passo. É parte integrante do verbo? Aí precisamos conjugar o verbo. Eu me esqueci, tu te esqueceste. Então sim, é um verbo pronominal, faz parte do verbo. Então tá. Então esse ser aqui, na verdade, é o que, gente? É parte integrante do verbo. Be ou pive, tá? O rapaz se considerava boa pessoa. O rapaz, sujeito. O verbo considerar, pessoal, é um verbo transitivo direto. Quem considera alguma coisa. Então, esse ser é o que? Sintaticamente, é objeto direto, tá? E aí, boa pessoa é o predicativo do objeto. É o atributo do objeto, tá? Beleza, aí vamos então classificar o C. Ele é PA, é partícula apassivadora? Bom, para ser partícula apassivadora, eu preciso ter verbo transitivo direto. Eu tenho, né? Realmente, eu tenho. Só que não basta apenas isso. Eu preciso ter o quê? Sujeito paciente. Quando eu falo que o rapaz se considerava uma pessoa, ele está sofrendo ação? Não, ele é sujeito paciente? Não, gente, ele que se considerava. Então não tem sujeito paciente. Então veja, apesar de termos um verbo transitivo direto, eu não tenho uma PA. Esse C não desempenha o papel de PA. Por quê? Porque não satisfez esta outra condição, a de sujeito paciente, porque ele não está recebendo essa ação. Ele que se considera uma boa pessoa, tudo bem? Então não é PA. É índice. Bom, para esse índice, qual que é a primeira condição que eu tenho que analisar? O sujeito não pode estar escrito. E o sujeito está escrito. O rapaz é o sujeito, então não é índice. Aí vai, PR, é pronome reflexivo ou pronome recíproco? Vamos por partes. É reflexivo? Sim, assim mesmo, ele se considerava. Então a gente já liquidou. Esse C é o quê? É um pronome o quê? Reflexivo, tá? Pessoal, aqui, cumprimentaram-se por obrigação apenas. É PA? É partícula apassivadora? Bom, vamos fazer análise sintática. Cumprimentaram. Bom, quem cumprimenta alguém, né? Então, isso aqui é o quê? Verbo transitivo direto.
esse se vai atuar sintaticamente como que? Objeto direto, tá? E esse por obrigação apenas apresenta a natureza circunstancial, então é um adjunto adverbial, ok? Tá? Bom, então, vamos lá. É PA. Para ser PA, eu tenho que ter verbo transitivo direto ou direto indireto. Eu tenho? Tenho. Só que não basta isso. E isto apenas. Eu preciso ter sujeito paciente. Eu tenho essa ideia de receber ação, de sofrer ação? Não, então não é o que? PA. Esse C não é PA. Próximo, é índice de indeterminação do sujeito? Qual que é a condição primária para ser índice? O sujeito não pode estar escrito nem implícito na frase. Bom, ele está implícito, né? A gente sabe. Eles, a gente pode colocar eles. Eu sei que o sujeito é indeterminado. Eu não estou falando que o sujeito é oculto eles. O sujeito é indeterminado, complementar. A gente não sabe quem. Alguém que a gente não sabe quem. Mas está implícito que existe eles, né? Que se cumprimentaram ali. Beleza? Tá? Beleza. Então, o sujeito, ele está implícito ali. Que existe um eles ali. Tá, mas eu tenho um desses três verbos aqui? Não, né, gente? Eu não tenho intransitivo, nem transitivo indireto, nem verbo de ligação. Então, né, não pode ser índice, porque o verbo que eu tenho aqui é verbo transitivo direto, tá? Bom, tá. Próximo passo. É pronome reflexivo? Tem a ideia de a si mesmo? Não, né? A si mesmo não. Tem a ideia de um ao outro. Eles que se cumprimentaram. Então é o quê? É pronome recíproco. Então esse C é um pronome recíproco, tá? Então, sintaticamente, o C atua como objeto direto e morfologicamente, classe de palavra, ele é o quê? Ele é um pronome o quê? Recíproco, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus!